Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e nós já alcançamos o capítulo 40 de Isaías. Se você não leu, então dá uma paradinha no vídeo e faça a leitura para aproveitar melhor este nosso vídeo. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos nesta terceira parte do livro de Isaías, então iniciamos hoje essa terceira parte que fala sobre as predições da invasão babilônica e o cativeiro. E dentro desta divisão, que vai até o capítulo 48, nós temos 6 subdivisões. E nós vamos ver uma delas hoje, que vai do capítulo 40, verso 1 até o verso 11. Neste capítulo, o Senhor mostra para Isaías a forma com que tudo vai ser tratado e como serão tratados aqueles que estão ao lado de Deus, aqueles que são do seu povo. Isso é um resumo, o anúncio de que Deus está vindo para Israel. Então, esses 11 versos falam de uma mensagem de consolação da parte do Senhor, que é chamado aqui vosso Deus. Vosso de quem? Porque ele chama o povo de Israel de meu povo, de Israel e de Jacó. Claro que ele está se referindo aqui a Judá. Por que o reino do sul, Judá? Porque o reino do norte já foi para o cativeiro assírio. O Senhor aqui, nesses versos, quer renovar a sua adoção. Judá como o seu filho adotivo, como o seu povo, mais uma vez. E ele quer se mostrar como seu Deus. Por isso ele fala de consolo. O povo está vivendo um estado de aflição, um estado de opressão, como no exílio babilônico. Então, ele quer proclamar uma libertação desse estado de angústia. Portanto, após o ministério de Isaías, muitos anos depois, acontece o exílio babilônico e este pedaço aqui está falando exatamente sobre o que haveria de acontecer anos mais tarde, ou seja, muito tempo depois de ser dito por Isaías, de ser previsto por Isaías. Então, Isaías já está adiantando uma profecia de libertação deste estado de angústia. Chegou a hora da redenção. Então, esta mensagem é para uma hora de redenção. Ele diz, fale ao coração. Quando ele está dizendo fale ao coração, o que Deus está dizendo? Quando você fala ao coração, você fala de uma forma terna, de uma forma animadora, de uma forma carinhosa. Então, o tema aqui é que Isaías converse com o povo de uma forma de amor, de uma forma terna, de uma forma de ânimo para eles, para que eles possam enfrentar o resto do cativeiro e que eles possam chegar à libertação. O tema, portanto, é que acabou a servidão, acabou o serviço árduo. Serviço árduo aqui quer dizer os trabalhos forçados de um povo que estava sendo cativo. A medida está cheia, ou seja, Deus deu o julgamento, as pessoas estão no exílio como forma de julgamento e agora, então, acabou porque terminou a medida de
julgamento. A medida da ira terminou. A dívida está paga. Como que ela foi paga? Ela foi paga através do sofrimento lá no exílio. E só acabou porque tudo foi pago? Não. Só acabou porque Deus é misericordioso. Deus disse: chega. Não que tenha pago a dívida efetivamente, mas Deus considerou que a dívida estava paga. Então o profeta vai colocar os olhos sobre Jerusalém e depois nas outras cidades de Judá, nessa condição de miséria da terra, né? E aqui Jerusalém está sendo personificada como representante do povo. Ou seja, quando ele fala aqui de Jerusalém, ele está falando do povo de Jerusalém. Então, quando ele olha isto tudo, ele está dizendo: terminou, acabou. A medida está completa, foi paga a dívida, no sentido de que houve uma libertação, uma redenção por conta da misericórdia de Deus, por conta de que o castigo tinha efetivamente feito o seu objetivo. A paixão do amor de Deus é a razão para o julgamento, é a razão para dizer acabou. Não que a dívida tenha sido paga no sentido de um julgamento efetivo, porque a condenação teria que ir mais além. Mas Deus, amando e com misericórdia do povo, diz: chega. E aí o profeta ouve uma voz. Ele ouve uma voz dizendo que o caminho do Senhor precisa ser preparado no deserto. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando pessoas importantes andavam pelos caminhos, e lembrem-se, naquela época os caminhos eram perigosos, haviam pessoas que andavam antes, eles passavam pelo caminho e iam preparando o caminho, iam preparando para que estas pessoas importantes não tivessem problemas, que as estradas pudessem ser trilhadas, que eles pudessem andar em segurança e em condições de andar. Então, o que acontece aqui é que o profeta está vendo, opa, está vindo uma voz, né, que prepara o caminho do Senhor. Ora, se tem uma voz que prepara o caminho do Senhor, é porque o Senhor já está de viagem marcada. O profeta foi em espírito até a época da redenção. Lembrem-se que o profeta está fazendo estas profecias antes mesmo do cativeiro babilônico, antes mesmo do exílio. Então, antes disso tudo acontecer, ele já está vendo lá na frente uma época de redenção, quando ele ouve a voz do arauto. Ou seja, se eu estou ouvindo a voz de quem vai na frente, que a gente chama de arauto, arauto é aquela pessoa que vai na frente preparando tudo, significa que o rei já está vindo atrás. A viagem já está marcada, o arauto saiu e o rei vai sair em seguida andando pelo caminho. Então aqui nós vamos observar que o Senhor já está vindo a Jerusalém. Ele já está encabeçando uma procissão de judeus. E se ele vem, se o arauto vem, o rei vem. E se o rei vem, os judeus voltando do exílio também estão de volta. Ou seja, ouvindo essa voz, ele já ouve, ele já entende que existe um rei e que existe o seu séquito, a sua corte, aqueles que estão junto do rei. Né? O Senhor volta para Jerusalém, é importante que se diga, se ele está voltando é porque ele saiu. Por que ele saiu? Ele saiu exatamente por causa do julgamento. No julgamento do pecado.
Jerusalém estava carregada de pecado, Judá estava carregado de pecado. E, portanto, ele pura e simplesmente se retira. A presença dele é retirada. As pessoas vão para o exílio e o que está acontecendo agora? Agora está acontecendo que o Senhor está voltando. Ou seja, nós estamos falando aqui do Senhor em termos messiânicos. Se é em termos messiânicos, nós vamos observar então que existe alguém que está vindo antes do Messias. Quem é este alguém? No Novo Testamento, este alguém é reconhecido como João Batista. João Batista veio antes, anunciando isso. E depois vem o Senhor. Esta voz é para remover os empecilhos que bloqueiam o caminho do Senhor, que bloqueiam o caminho do Messias. Que problemas são esses? São todas aquelas dificuldades que o povo vai enfrentar, que o Senhor vai enfrentar, para que eles cheguem em segurança numa Jerusalém salva com a presença de Deus, ou seja, todas as barreiras que precisam ser vencidas. Em relação aos inimigos, em relação ao próprio povo. Isto significa que João Batista veio na frente fazendo o trabalho. E a gente vai observar isso, né, lá em Malaquias 3:1. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, diz Malaquias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui nós estamos vendo a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. E isto foi identificado, né? Essa vinda de Jesus, essa vinda do arauto, a vinda de alguém que está preparando o caminho de Jesus, foi identificado com João Batista. Então, isso está em Lucas 1:17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que João Batista é este arauto que vai tirar os obstáculos, que vai tirar os problemas e as dificuldades para a vinda do Senhor. Então, está aqui no capítulo 40 de Isaías. Isto ele falou em 700 e alguma coisa. Né? O cativeiro do babilônico aconteceu em 500 e alguma coisa antes de Cristo. E depois mais 500 anos para Cristo nascer. O deserto aqui, nós já tínhamos dado algumas ideias, é a condição espiritual. Tanto no tempo de Isaías, quanto no tempo de João. Este arauto, ele estava enfrentando o deserto, ele estava enfrentando uma condição espiritual desértica. Então nós vimos, agora a gente leu algumas passagens e vimos que este Deus, ele iria se revelar diante dos olhos, diante de toda a humanidade em poder e majestade. E o objetivo deste arauto era exatamente preparar este caminho, preparar para que a glória do Senhor pudesse ser revelada, que estivesse um ambiente propício para ser revelada a glória do Senhor diante de toda a carne. Que é este preparo? Este preparo é para a redenção, para que as almas, para que o espírito das pessoas estivessem prontas
para que, na sua fidelidade e bondade de Deus, né, esta revelação pudesse ser feita, pudesse ser testemunhada por toda a carne. E quando se fala de carne aqui, nós estamos falando de um homem em relação à sua fraqueza, em relação à sua mortalidade, né? Então, o homem, não o espírito dele, a carne dele, que é fraca, que é mortal, ela iria observar, ela iria receber uma revelação de redenção. Então, ela precisa ser preparada adequadamente. E coube a João fazer este preparo. E coube a Isaías mencionar que haveria de vir um arauto antes do Messias. O cumprimento aconteceu em fases. O cumprimento desta profecia aqui acontece em fases. No primeiro momento, quando o povo foi libertado do exílio. Então, Ciro proporcionou isso. A gente já viu e vai ver mais ainda que Ciro era o escolhido de Deus para fazer esta libertação. Né? Então, existe essa parte muito firme, muito forte, muito nítida no livro de Isaías. A segunda parte, que é um cumprimento completo, é quando Cristo vem para realizar a obra de redenção. Mas existe uma revelação perfeita que ainda vai acontecer quando da segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo. E aqui agora ele vai ouvir uma outra voz que não é de Deus. Logo em seguida ele ouve mais uma voz. Essa voz clama, ela não é de Deus. E ele chama Isaías e os outros profetas para também clamar. Esta voz, ela vem para dizer, para confirmar tudo aquilo que Isaías está dizendo, tudo aquilo que Isaías está apresentando para os seus ouvintes. A mensagem desta segunda voz é de que a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Esta fragilidade, né, do homem, ela está demonstrada aqui, tá? Pela sua fraqueza, pela sua possibilidade de perecer. Ela é perecível, nós somos perecíveis. E isto, o profeta agora, ele dá mais um passo. Então a gente reconhece que é perecível, a gente reconhece que é mortal, a gente reconhece que é uma erva que daqui a pouquinho vai desaparecer. Então isto pode nos levar a um estado de medo, de temor. Então aqui Isaías diz, olha, você não precisa estar com medo, porque essa outra voz está confirmando o que Deus está dizendo. É uma voz celestial que confirma. Se está sendo confirmada, não precisa ter medo. Por que você vai ter medo se Deus está garantindo isso? Não precisa ficar intimidado, deprimido, porque tem opressor, porque nós estamos sendo violentados, nós estamos sendo agredidos, oprimidos. Não há necessidade disso. Você não precisa disso, como lá no tempo de Isaías o povo não precisava disso, como no tempo de João não precisava disso. Por que não precisa? Porque Deus está garantindo que isto vai acontecer. Então, a palavra de Deus aqui está sendo garantida como se fosse um selo de garantia, um selo de verdade. A palavra do Senhor é um tesouro que está sendo entregue para mim, para você, para eles, naquelas épocas, tanto na época de Isaías quanto na época de João. Então, nós estamos vendo aqui um selo
de qualidade, um selo de garantia, um selo de verdade. Não precisa temer ficar intimidado pela opressão, pela violência, pelos problemas, pelos obstáculos. Deus está te garantindo a redenção, a libertação. A erva seca, a flor murcha. E a flor murcha e seca quando o hálito do Senhor, que ele chama aqui de vento, né, acontece. Então, pelo hálito, só pela respiração de Deus, as coisas se vão. Aliás, isso é muito comum nos livros. O próprio Isaías fala disso. Às vezes ele fala de trovão, quando ele está falando da voz do Senhor. Às vezes ele fala de raio, quando ele está falando da língua do Senhor. Então, tudo aqui, vento, trovão, raio, tudo isso identifica o poder, a majestade de Deus em comparação com uma erva, com um vegetalzinho que qualquer ventinho, qualquer solzinho faz perecer. A voz conclama, ela clama Sião e Jerusalém para que eles clamem a todas as cidades que ali está Deus. Então, primeiro ele vê o arauto e ele sabe que o rei está vindo. E agora ele está dizendo, está ali. Ora, ele já chegou, ele está tão próximo da vinda de Deus que ele já está enxergando em espírito que Deus chegou, que o Senhor chegou, que o Messias chegou. Jerusalém agora é a portadora destas boas novas. Ela deve subir um alto monte como quem? Como Abraão subiu num alto monte, como Moisés subiu num alto monte, como Elias subiu num alto monte, como o próprio Isaac subiu com seu pai num alto monte. Suba e fale em alta voz para que toda a terra ouça. Não tema. Ele pode fazer tudo isso. E isso enche de alegria e confiança. E isso não pode ser impedido pelo que tinha acontecido. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Ele está falando do arauto, ele está falando dos profetas, ele está falando do povo, ele está falando de mim e de você. Suba. Suba e anuncia. Aline, mas eu ainda estou oprimido. Suba e anuncia. Porque você está vendo não com olhos humanos, não com olhos de carne. Você está vendo com olhos espirituais. Você está vendo lá na frente. Aquela voz já te garantiu. A voz do Senhor falou e a segunda voz te garantiu. Então você já está vendo com os olhos espirituais. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Que salário é esse? Se é pecado, é morte. Se é arrependimento e salvação, salvação. Então o salário vem junto. A volta do Senhor é um tesouro. É um privilégio de Judá. É a certeza de que aquele consolo que eu preciso está chegando. Ele virá com poder, com um braço que domina, como a gente viu, como conquistador sobre todos os seus e sobre todas as nações. Sobre os seus, ele traz libertação e redenção, remissão, comunhão. Para os inimigos, ele vai trazer desgraça, julgamento e morte.
Então, ele vai trazer recompensa e não. Ele é o provedor, mediante uma figura de um pastor que está cuidando com muito amor e muito carinho do rebanho. Um pastor dá atenção aos fracos, àqueles pequeninos. Ele coloca-os numa dobra do manto, que eles não tinham bolso, né? Ele coloca numa dobra do bolso e ele leva no seu colo a retribuição da graça que ele traz, né? Ele paga com isso a fidelidade de todo aquele que é justo e que em toda a angústia anterior continua a colocar a esperança no nosso Deus, nele. Então, amado, entenda isso. Como pastor, apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém, meu querido. Bons estudos.